Olá, você já pensou em tomar cuidado um pouquinho mais ainda, já do cuidado que você toma normalmente com a sua pele, com a sua aparência, enfim, nessa temporada invernal? Você vê que temos aí ressecamentos, a umidade relativa do ar fica muito baixa, aí tem mudanças bruscas de temperatura, de manhã está muito frio, depois da tarde esquenta, à noite volta a esfriar, enfim, essa balbúrdia aí nesse nosso clima tropical e que tem um inverno já fazendo jus ao nome. Quando dizem, o Brasil não tem inverno, tem sim, porque um país que chega a 8 graus, 5, 6, 7, 8 graus, em Campinas, como já chegou várias vezes, sem nenhum aparato técnico, sem calefação, sem aquecimento nas casas, tudo isso, é punk, hein? Você há de convir que é meio perigoso. E aí você também tem que cuidar, à parte o seu procedimento convencional, normal do dia a dia, de higienização e tudo isso, você tem que entender um pouquinho se já está na hora de você procurar um médico. É ele ou ela quem vai lhe dizer se está ou não. No caso de hoje é ela. A minha convidada é uma médica cirurgiã plástica, a doutora Bruna Borghese, que é unicampista, formada pela Unicamp de Campinas. Muito prazer em tê-la aqui. Prazer é meu, Almir. Eu fico muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, mas Bruna, eu acho tão fascinante a sua área, porque é uma área de... Primeiro porque ela lida com as vaidades, né? E tudo que lida com a vaidade requer muito tato, muita delicadeza, requer, digamos assim, um savoir-faire mesmo, para você poder dialogar com as pessoas naquilo que tange a sua estética, a sua beleza, melhorar isso, melhorar aquilo. Isso me encanta muito. Eu costumo dizer que o cirurgião, quase todos têm seu grande mérito, mas o plástico ele tem o mérito de lidar com a beleza mesmo, muito próximo. Isso é uma coisa muito séria, né? É muito séria e é muito complicada, porque a beleza, a plástica, eu acho que ela tem duas grandes características muito específicas. A beleza ela é uma coisa subjetiva, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, quando a gente está com um paciente... Mas tem uma convencional aí no meio, né? Tem, mas às vezes você tem que sentir muito bem do paciente o que ele está esperando, o que para ele vai ser bonito, para você conseguir chegar num acordo para o resultado final interessante. Lógico. E ao mesmo tempo, o paciente da plástica, de forma geral, o paciente da cirurgia plástica estética, ele não é um paciente doente. Então, ele entra no seu consultório querendo necessariamente ficar melhor do que ele chegou. Ele não conta nunca com nenhum tipo de intercorrência, o nível de exigência acaba sendo um pouquinho mais alto, exatamente. Então, é um paciente um pouquinho mais específico. Mas eu sou suspeita para falar, mas eu acho encantador, eu acho a área mais... Não é? Eu acho uma área mais interessante. Agora, esse lidar, digamos, com o povo, com o público, com um paciente, seja homem ou seja mulher, ele existe, digamos assim, uma regra geral, digamos. O lift, que é aquela operação de rosto, como é que eu poderia dizer popularmente, esticar o rosto, a pele do rosto, né? O lift é isso, mais ou menos, em linguajar vulgar. Ele tem um padrão, o nariz tem que ter de acordo com os ângulos, a dimensão do rosto, por aí vai. Isso você vai falar daqui a pouco. Mas existe uma regrinha geral para você lidar com esse tipo de trabalho, que é a beleza? Porque o que as pessoas buscam é isso. Claro, existem regras, mas você não pode nunca perder o seu bom senso. Porque a técnica cirúrgica, se for ver, ela tem algumas variações, mas ela segue um script, ela segue um roteiro. E se você não individualiza, se você não leva isso para cada paciente dentro do que vai ser mais interessante para ele, fica muito difícil. Então, não dá para você fazer o mesmo nariz em todo mundo. Você mesmo falou. Para fabricação em série, Exato, né? Tem que ver o que vai combinar melhor, o que cada paciente vai estar mais interessado e vai se beneficiar melhor. Então, mas me corrija se eu estiver errado. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos um certo modismo na cirurgia plástica. Sim. Existe, então? Sim. Então não estou errado. Mas não é nos últimos anos. Porque o modismo da cirurgia plástica, ela segue o modismo de beleza.
Então, algumas décadas, o bonito era a mama pequena. Todas as mulheres iam para os consultórios fazer redução de mama. Há alguns menos anos, né, poucos anos agora, o bonito eram as mamas muito grandes. Muitas mulheres colocaram aquelas próteses enormes. Hoje isso também já saiu da moda. Volta de novo. Volta a uma mama pequena. intermediária, pelo menos. Elas voltam a trocar. Então, assim, você vai seguindo muito do que a mídia até está colocando, muito do que o padrão de beleza tá seguindo. E a gente reflete isso, a gente vê o reflexo disso no consultório. Mas, por exemplo, doutora, nós somos de uma geração, eu, não você, uma geração em que o padrão de beleza de mulher brasileira era uma Miss Brasil que chamava-se Marta Rocha. Sim. Famosíssima. Lindíssima. Virou até música. É uma baiana belíssima. Hoje aquele corpo, aquele rosto está fora de moda completa. Hoje é Gisele Bündchen, é a Alessandra Ambrosio. Sim. Então, mas aí como é que você transforma, ou melhor, você contribui para que um ser humano que tem um padrão de beleza tipo Marta Rocha possa ficar próximo desse conceito moderno atual? Minha opinião é o que eu mais bato na tecla com as pacientes. A gente nunca vai transformar uma Marta Rocha numa Gisele Bündchen. E porque eu não acho que deva. Cada uma tem a sua beleza. Eu acho que a função da plástica é você valorizar e você fazer a pessoa crescer dentro do potencial dela. Então, cada vez que chega uma paciente com a foto de um nariz, quando eu quero assim, eu falo, não, vamos conversar pelo outro lado. Você tem o seu e dentro do seu, como é que a gente pode fazer melhor? E aí sim, a pessoa ela vai aprender a valorizar o que já é dela. E não ficar com aquilo de crescendo e enaltecendo sempre o que é da outra, como se ela nunca pudesse chegar naquilo. Principalmente de uma celebridade, exatamente. Né? Que são porque muito os modismos voláteis, vão e vêm, exatamente. Passam rápido, né? Se a gente trabalhar dentro do potencial de cada um, você vai ter sempre um bom resultado, ele vai ter sempre se sentindo melhor do que ele estava antes, e você não fica com esses modismos, com esses padrões, com essa... que beira uma neurose, né? Hoje em dia as pessoas passam bastante do ponto em busca desses padrões quase inatingíveis. Então, mas elas continuam buscando, né? Eu imagino que você deve ter um trabalhão lá para convencer muitas... E hoje, na era do Photoshop, elas chegam com aquela expectativa, falam, não, eu nunca consigo ser assim. Assim, nem ela consegue ser assim. É verdade. Mas é interessante. Agora, quais são os procedimentos mais usuais hoje que você trabalha? No Brasil, de forma geral, os procedimentos mais procurados, lipoaspiração, isso dentro da cirurgia estética, né? Lipoaspiração, mamoplastia de todos os tipos, desde a de aumento, a redução hoje em dia é um pouquinho menos, mas tem, para levantar um pouquinho também é bastante procurado, a cirurgia de abdômen e o lifting facial, incluindo pálpebra, incluindo os detalhes todos das cirurgias de face. Mas são as mais, assim, de consultório, são as mais procuradas. Agora, o nariz, por exemplo, ele hoje tem que ser menos ou mais adunco dentro da procura aí? A procura feminina hoje ainda quer aquele nariz um pouquinho mais arrebitado, mas não mais como já foi. Há 20, 30 anos elas queriam aquele nariz bem curvadinho, hoje não. Hoje se preconiza um dorso, que a gente fala um pouquinho mais retificado, uma coisa um pouquinho tendendo mais ao natural. E o masculino não mudou tanto, né? Porque o masculino não tinha tanto essa coisa da projeção da ponta, então ele se porque o nariz adunco no homem fica bonito. É homem para nariz. Que é a beleza grego-romana. Com certeza. Quer dizer, o homem grego ou romano, ele sempre teve o nariz adunco. Se você vai à Itália até hoje, os herdeiros do Império Romano, que são os italianos, grande maioria tem um nariz mais adunco, mais reto aqui. É verdade ou não é? É verdade. E fica muitíssimo bem, porque o minho também de narizinho muito tchutinho, não fica lá. Não é esteticamente agradável. Eu acho que fica com uma carinha muito frágil, vamos dizer assim. E artificial. Isso sou eu que falo, hein? Não é você. Agora, eu queria, Bruna, saber, por exemplo, a parte de calvície. Tem esse trabalho? Opa! Hoje em dia tem trabalhos muito legais com calvície, porque o homem hoje é vaidoso. Então, o homem hoje não é mais igual antigamente, que a cirurgia plástica era só para mulher. Os homens agora também procuram, eles querem se sentir bem e a calvície incomoda muito o homem. Então, hoje você vê dentro da cirurgia plástica os tratamentos cosmiátricos para calvície, que eu já chego neles, e os cirúrgicos.
Então, os cirúrgicos são os implantes capilares. Você pega o folículo capilar, geralmente da parte de trás da cabeça, e implanta. Resultados super bons. E para quem não quer partir para cirurgia, existem algumas coisas que você faz em consultório que também auxiliam na calvície. Então, desde a aplicação de laser, o microagulhamento, você tem algumas opções de tratamento em consultório. Claro que, como todo tratamento cirúrgico e cosmiátrico, que é o de consultório, os resultados, o cirúrgico é um procedimento mais invasivo com resultado mais efetivo. O de consultório, menos invasivo, com resultado mais devagar, mais gradual, mais discreto, mas existem as opções para os dois perfis de paciente. Agora, inverno, estamos aí, eu abri o programa falando sobre o inverno, então vamos aí, pele ressecada, temperatura. O inverno pra gente é a época de ouro do cirurgião plástico. Aliás, para se fazer cirurgia é recomendado sempre o inverno. Né? Todo mundo procura o inverno. O inverno ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim, ele resseca a pele, é uma pele que precisa mais de cuidado, foi o que você falou no começo do programa. Campinas tem inverno sim, e a pele sente isso. O brasileiro ele aprendeu, de certa forma, a usar protetor solar. Isso a maioria já incorporou. Mas ele ainda não entendeu que só o protetor não é suficiente. O protetor solar dificilmente vai hidratar a pele. Então também é importante que você faça uma hidratação, que você cuide da pele. Infelizmente, a pele ao longo da vida tende a ir envelhecendo, a ir aparecendo manchas, a ir marcando os vincos, as ruguinhas. Então a gente tem que ir tratando de uma forma constante para que isso seja da forma mais suave. Preventiva, Exato. Né? Eu brinco que eu falo que eu não quero fazer nenhuma mulher ou homem de 50 anos parecer 20. Eu quero que eles pareçam alguém de 50 anos muito bem aos 50 anos, que faz muita diferença. Exatamente. Então o inverno exige todo esse cuidado a mais. Em compensação, o inverno é o momento que a gente está mais coberto, que a gente está com roupas maiores, que tem a pausa no meio do ano para a maioria das pessoas. Então procura-se muito, porque aquela fase, quando você faz uma cirurgia, aquela fase que você está um pouco inchado ainda, não pode tomar sol, está usando aquelas malhas compressivas que a gente não abre mão, tudo isso no inverno é muito mais fácil. Certamente, passa verão você despercebido. transpira, fica... E a hora que chega no verão já está pronto, né? Já está tudo certo, já está tudo cicatrizado. Então o inverno pra gente é muito interessante. E a parte você é a favor dos cremes manipulados ou dos cremes convencionais? Os cremes convencionais, para um creme e para uma prateleira de farmácia, ele nunca vai poder ter alguma composição que machuque alguma pele. Então ele tem assim, porque você não sabe quem está comprando. Então qualquer titulação que tem ali de ácido, de alguma coisa assim, tem que ser uma dose muito segura. Quando você vai manipular, você conhece o paciente. Então você sabe que a pele dele aguenta mais ou menos daquilo. Então você consegue, às vezes, fazer um produto um pouco mais específico. Desde que você conte, claro, com uma farmácia de manipulação de confiança, que seja uma coisa bem feita. Mas as duas coisas têm o seu valor. Eu acho que com um bom acompanhamento, a manipulação tem uma grande vantagem, tem relação a custo, em relação ao tratamento mais personalizado. Agora, tem muita coisa hoje em farmácia, muita coisa de prateleira, de uma qualidade altíssima. Exato. Mesmo, né? Uma qualidade altíssima. Que sim, pode ser usado. Que pode com porque tem segurança. gente que agora está na época de abominar, demoniza tudo, né? Inclusive os cremes convencionais, não pode, tem que fazer tudo manipulado. Igual o ovo, né? Pode, não ovo, pode. Meu Deus do céu. Que ótimo. Exatamente. Então tá aí, os conselhos da doutora Bruna Borghese é exatamente esse. Cuide-se, né? Com certeza. E a higienização. Cuide-se sempre. Diária. Com certeza. Limpeza. Limpeza e cuidado diário. Isso. É o melhor conselho que a gente pode dar. E vamos em frente que atrás vem gente. Com certeza. Obrigado, viu, doutora Bruna, por obrigada ter a você. vindo. Casal entrevistou hoje a médica de cirurgia plástica Bruna Borghese, que esteve aqui para falar um pouquinho sobre os cuidados com a sua pele.